Bom dia, eu sou Carol Flaviano, esse é o programa O Amor Está no Lar. Seja muito bem-vinda. Essa é uma edição especial de aquecimento para o evento Casamento Restaurado. É um evento 100% online e 100% gratuito, em que eu vou te ensinar o passo a passo para recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio. É um evento que vai acontecer no dia 9 de novembro, às 9 da noite. Não tem como esquecer. É dia 9 às 9. E para conseguir participar desse evento, como não vai ser uma live assim aberta, você precisa se inscrever. Apenas pessoas inscritas vão conseguir participar do evento Casamento Restaurado. Então, para conseguir se inscrever, é só você entrar na minha bio do Instagram, aqui mesmo, clicar no site que tá lá e fazer a sua inscrição. Através dessa inscrição, você vai participar de um grupo de WhatsApp e lá nesse grupo você vai receber todas as informações que você precisa para conseguir acessar o evento e receber também conteúdos exclusivos que eu envio por lá, tá bom? Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio, se inscreve, porque lá eu vou mostrar para vocês esse passo a passo. E na live de hoje, a gente vai trazer um tema que é um obstáculo que acaba te impedindo de recuperar o seu casamento. Por isso que eu quis trazer isso nessa edição especial, porque para você conseguir recuperar o seu casamento, quanto mais obstáculos você conseguir tirar aí da sua comunicação, do modo como você fala, quanto mais obstáculos você conseguir eliminar nesse processo, mais rápido você consegue recuperar o seu casamento. Tá? Então, o obstáculo que eu trouxe hoje pra gente conversar é sobre os pensamentos negativos. O quanto os seus pensamentos negativos, eles podem estar atrapalhando a sua comunicação. E eles podem estar atrapalhando o seu casamento, a sua relação aí com o seu marido, tá? Então, pra gente começar a falar desse tema, primeiro eu quero perguntar pra você, que você faça uma reflexão mesmo. Como que tá o seu diálogo interno? Como que são essas vozes aí que falam na sua cabeça? Que falam aí dentro da sua cabeça? Elas são mais vozes que te encorajam? Ou é uma voz que ela te deixa mais para baixo? Que te desmotiva? Como que é essa voz? Você consegue refletir sobre isso e dizer para si mesmo? É uma voz que ela me fala mais coisas boas ou que me fala mais coisas ruins? E quando eu penso no casamento, quando você estiver pensando no seu casamento, o que essa voz te diz? Ela te diz que vai dar certo, que você consegue? Ou ela te diz que não tem mais jeito? Que seu casamento chegou ao fim, que seu marido não serve pra você, que você não é suficiente pra ele? O que essa voz ela tá te dizendo? É importante a gente ter esse entendimento pra gente saber se ela tá mais te ajudando ou te atrapalhando. Porque se você conseguir perceber que ela tá te atrapalhando, isso é um obstáculo, tá? Então, o que é essa voz? O que é esse pensamento negativo? A gente já viu muito, né, em desenho animado, quando uma pessoa tá pensando ali, tem o anjinho e tem o diabinho, não é? Então, o pensamento negativo é esse diabinho aí. É aquele diabinho que fala pra você que você não é capaz. É aquele diabinho que fala pra você que você não vai conseguir recuperar o seu casamento, que o seu casamento chegou ao fim, que você não consegue recuperar, que você não tem autonomia sobre isso. E quanto maior essa voz, quanto mais ensurdecedora é essa voz, mais você não consegue ter controle sobre ela. É como se você ouvisse essa voz e a partir do ouvir essa voz, esse pensamento, você acaba gerando um sentimento e esse sentimento te faz ter ações e reações que se você estivesse sendo influenciada por um pensamento positivo, você não teria. Então a gente acaba achando que pensamento positivo, eu não posso ser muito positiva, não tem nada disso. Percebe na sua vida o quanto o pensamento negativo ele te atrapalha. O quanto o pensamento negativo influencia no modo como você fala. Seja, né, com as pessoas, na sua convivência social como um todo, nas suas relações como um todo. E também, especialmente dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Então a gente precisa ter esse entendimento. E quando você consegue ter esse entendimento,
do seu casamento, quando você consegue ter entendimento do quanto esse pensamento negativo que você tem, ele prejudica o seu casamento, aí sim você consegue ter clareza e dar a devida importância que você precisa para resolver isso. E pra gente falar disso, pra gente conversar sobre o pensamento negativo, eu trouxe para vocês uma classificação. O pensamento negativo, ele exposto em categorias. E por quê? Da onde que vem isso? Isso vem através da terapia comportamental emotiva racional. Eles classificaram os pensamentos negativos. Por quê? Porque quando você tem pensamento negativo, você entende que aquilo é uma coisa só, é o pensamento negativo. Só que quando você consegue categorizar, você consegue ter clareza de qual é a origem desse pensamento, de onde ele está vindo. Te dá mais possibilidade de conseguir resolver. Por isso que aí eu trouxe para vocês esse conceito de categorias que a gente vai falar agora. E quando essa terapia comportamental emotiva racional, ela classifica isso, o que ela está tentando fazer e o que ela quer fazer com que a gente entenda é que não existe certo ou errado, não existe, o problema não é exatamente o que aconteceu, o problema é a interpretação que você está dando. Então, quando você consegue classificar essas categorias, você consegue entender qual tipo de interpretação que você tem tendência a ter, certo? Então, vamos lá. Qual que é a primeira categoria? É o estado de emergência permanente. O que é isso? Estado de eu falei? Emergência permanente. É o estado que você exagera perigos. É como se você estivesse sempre alerta. E por quê? O que acontece? Esse estado de alerta, quando a gente avalia o nosso cérebro e o funcionamento dele, ele é ativado através da amígdala cerebral, que permite que você fique nesse estado de alerta. E quando a gente traz isso para o casamento, né? Quando a gente traz esse conceito de estado de emergência permanente, eu posso dar um exemplo, por exemplo, como se você tivesse, como se seu marido ele sempre te dissesse que você está fazendo tempestades em copo d'água. Como se você realmente exagerasse alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que o seu marido ele tem uma festa da empresa e você não pode ir, apenas colaboradores podem ir. Quando você tem esse marido dentro dessa festa, o seu pensamento ali, o seu diabinho ali, né? Tem o anjinho e o diabinho, então o seu diabinho, ele tá falando pra você, pode ser que tenha uma pessoa lá e essa festa, ela seja... eles se envolvam ali, acabam tendo alguma coisa. Então você começa a exagerar perigos. Essa é uma categoria, é uma classificação de pensamento negativo. Segunda classificação é o autoadministrador. A pessoa que tá com essa categoria de pensamento negativo aí na cabeça é uma pessoa que se culpa por situações que ela mesma não tem controle. Então, quando a gente traz isso pro casamento, é como se você sempre trouxesse a responsabilidade pro seu casamento não tá dando certo para as suas costas. Então, é uma pessoa que se pune muito, uma pessoa que se critica muito e, consequentemente, isso acaba matando a sua autoconfiança, acaba matando a sua autoestima. Então, se você percebe esse diabinho, anota aí. E eu quero que vocês façam isso mesmo. Vai anotando qual categoria, quando você pensa no seu casamento, qual categoria aí de pensamento negativo que você acha que mais passa pela sua cabeça. Então, essa é a segunda. A terceira é a categoria extremista. O que é isso? É uma categoria que tem uma dicotomia. Essa dicotomia é o bom e o mal, é sempre o extremo, o certo ou o errado. Então, se o marido, por exemplo, vocês estão numa boa, se tá tudo bem, ele é muito bom. Só que se acontece alguma coisa ruim, ele te magoa de alguma maneira, você esquece tudo que era bom e você só traz o mal. Agora ele é mal. Antes ele era muito bom, ele era um santo e agora ele é o diabo, ele é muito mal, entendeu? Então, se você tem esse tipo de pensamento extremista, você acaba sendo uma pessoa extremamente inflexível. Por exemplo, quando você traz para o casamento, se aconteceu alguma coisa que o seu marido fez e ele te magoou. A pessoa que é extremista, ela fica dias, semanas, meses sem falar com a pessoa. Porque ela guarda um rancor muito grande. Então, presta atenção aí se você tá enquadrado aí nessa categoria. Quarta categoria, rotulador. O rotulador é a pessoa que julga todo o acontecimento.
tudo que acontece ali a pessoa tá julgando e ela toma aquilo como verdade. Então, por exemplo, no seu casamento, se você tem um amigo do seu marido que ele é solteiro, você já não gosta disso, então você já julga, você já rotula, o seu diabinho ali do pensamento negativo já vem com essa categoria rotuladora e você começa a tomar decisões erradas a partir daí por conta desses tipos de pensamento. Sem ter fatos ainda para poder debater. Muitas vezes, a maioria das vezes, o problema ele tá só na nossa cabeça. Ele só tá acontecendo aqui dentro. Ele ainda não aconteceu de fato na vida real. E muitas vezes nem acontece. Só que o fato de você ter esse pensamento e criar essa cena real aí na sua cabeça, acaba facilitando para que isso aconteça. Entendeu? Então vamos lá. Quinta categoria, visão de túnel. A pessoa que tem uma categoria de pensamento negativo de visão de túnel é aquela pessoa que, quando tem um problema, ela só consegue enxergar uma saída. Ela não se abre para possibilidades. É como se realmente ela estivesse dentro de um túnel e a única saída que ela enxergasse fosse aquela. Por mais que as pessoas falam, a pessoa tá ali, ó, sempre naquela, não acha solução para problema. Então, quando a gente traz para o casamento, é aquela pessoa que descobriu alguma coisa, né, sei lá, no casamento que aconteceu, por exemplo, uma traição. O único túnel, a única luz que ela vê no final do túnel é o divórcio. Ela não se abre para outras possibilidades, para outras alternativas para conseguir manter o casamento. Sexta categoria, generalizador. Generalizador é uma pessoa que deixa a sua mente vaguear entre passado e futuro. Generalizador é aquela pessoa que traz um fato do passado, coloca isso no presente e toma decisões com base nesses pensamentos, nessas divagações. Então, esse é o generalizador. Essa pessoa que é generalizadora tem palavras que saem sempre da boca dela. Como, por exemplo, você nunca faz isso pra mim, ou você sempre tá ocupado. Tudo pra você, você entendeu? Uma pessoa que ela sempre traz na sua comunicação generalizações. Então, se você é essa pessoa, se é esse diabinho aí que fala pra você, você se enquadra nessa categoria. Sétima categoria, categoria do impostor. O impostor é uma pessoa que ela se compara demais com as outras. E ela compara, é como se ela desse mais valor para os aspectos positivos das outras pessoas. É como se tudo que ela conquista ali na vida, ela não se sentisse merecedora. E por isso o nome, né? Categoria do impostor. Então é aquele diabinho falando o tempo todo pra você que você não merece o marido que você tem, você não merece a família que você tem, que as outras pessoas são muito melhores que você. Por isso que seu casamento não tá dando certo. Talvez se seu marido tivesse casado com com uma pessoa que você admira muito, ele fosse mais feliz. Então, se você percebe esse tipo de pensamento vindo pra sua cabeça, essa é a categoria de impostor, certo? Outra coisa também, quando a gente traz pro casamento. O impostor, ele é vítima de um pensamento também de sempre tentar adivinhar o que as outras pessoas estão pensando. Sempre tentar saber o que está passando na cabeça dela e tomar isso como verdade. Então, se você percebe que você faz isso, você se enquadra nessa categoria aqui de impostor. E a última categoria é a categoria de super-herói. E essa é uma das categorias mais destrutivas de pensamento negativo. Por quê? Super-herói é aquele que está sempre com a capinha ali estendida, pronto para salvar o mundo. Então, se você tá nessa categoria, você é uma pessoa que você é como se sua vida ela fosse movida sobre o eu tenho que, eu devo fazer. É sempre como se você não aproveitasse a sua vida, você tivesse mais responsabilidades do que de fato conseguir aproveitar a vida. Você não consegue aproveitar a vida mesmo tendo responsabilidades. Parece que você precisa fazer tudo o que você precisa fazer para depois conseguir aproveitar. Porque você se doa muito pra tudo e pra todos, entendeu? Então, quando a gente pensa no casamento, a gente pensa naquela mulher que tem um pensamento de que ela tem obrigação de fazer coisas pro marido, ela tem sim obrigação de fazer o casamento dar certo, ela tem sim obrigação, sabe? É sempre uma obrigação. E se você consegue se enxergar mais como mãe do seu marido do que como esposa de fato, pode ter certeza que você tá aqui nessa de super-herói. Porque você
o fato de, muitas vezes, ele não fazer alguma coisa, você se sente sempre na obrigação de fazer aquilo. Então, você acaba sendo mais mãe dele, acaba tendo mais um filho para criar do que, de fato, um companheiro, certo? Então, por isso que eu quis trazer aqui para vocês essas categorias, para você conseguir ter clareza aí no seu relacionamento, onde que você precisa melhorar, para você ter clareza do que você precisa mudar aqui nessas 8 categorias que eu falei. E qual que é o benefício de se livrar disso? Qual que é o benefício de se livrar desses tipos de pensamento negativo? Primeiro é o que eu falei pra vocês, tirar esse obstáculo aí que impede você de recuperar o seu casamento. Tirar esse viés de interpretação que você tem aí na sua cabeça, que tá te impedindo de tomar as decisões que você precisa tomar. E além disso, quando você tira a influência do pensamento negativo, você consegue acelerar o seu resultado. Por quê? E isso é neurocientífico. Quando a gente pensa num objetivo que a gente tem, e no caso aqui, né, do que a gente está falando e que a gente está se preparando para o evento, o casamento restaurado, o nosso objetivo é recuperar o casamento, não é? Não é esse o seu objetivo? Então, quando você manda essa mensagem para o seu subconsciente, o subconsciente é a parte do nosso cérebro que armazena as informações. Então, quando você manda aí esse objetivo para o seu subconsciente armazenar essa informação, se você tem a influência do pensamento negativo, é como se você tivesse sempre algo atrapalhando com que o seu subconsciente consiga armazenar essa informação. Consegue entender? E isso a gente chama na neurociência de dissonância cognitiva, que é quando você tem, na verdade, a sua intenção é boa, você tá falando algo ali para o seu subconsciente armazenar, mas o sentimento que você tá trazendo, ele não tá, ele é diferente, é como se ele fosse o oposto daquilo que você quer. É como se você falasse que você quer recuperar o seu casamento, mas você falasse isso com um sentimento de mágoa, e não com um sentimento de esperança, com um sentimento de entusiasmo, entendeu? Com um sentimento de cuidado um do outro. Então, quando você tira essa influência do seu pensamento negativo, você consegue sim colocar mais intenção, mais intensidade no seu objetivo. E quando você tem esse objetivo armazenado no seu subconsciente, e isso repetidas vezes você traz para ele essa informação, você acaba fazendo com que o seu subconsciente mande uma mensagem para o seu consciente, que aí sim é a parte que racionaliza e que toma as decisões. Aí sim você consegue mandar essa mensagem para o seu consciente e ter comportamentos diferentes. Entendeu como é que funciona? E o quanto é importante você se livrar desses pensamentos negativos, certo? E uma coisa que ajuda também é que quando você tem um objetivo forte, quando você consegue realmente mandar essa informação para o seu subconsciente com intensidade, com intenção, com desejo forte, quando você tem um porquê muito grande, aí sim você consegue suportar qualquer como. Vou repetir, então se você tem um desejo grande, você é capaz de suportar qualquer como. E o que isso significa? Quando a sua intenção de conseguir recuperar o seu casamento ela é forte o bastante, você consegue sim suportar tudo que você precisa, todo o processo que você precisa passar, tanto de autoconhecimento, quanto de conhecimento do seu marido, conhecimento do casamento, para conseguir aí sim recuperar o seu casamento, entendeu? Então, por mais que o processo ali ele pareça ser doloroso e né, muitas vezes, ainda mais quando o casamento ele tá à beira do divórcio. Então, quando o processo ele já tá muito doloroso, quando você tem esse objetivo e esse desejo e essa determinação mesmo de conseguir, você tem mais força, você tem mais resiliência, que é a capacidade de conseguir suportar aí e reagir frente aos problemas, certo? Então, por isso que é importante. E aí você pode me falar assim, Carol, eu tento até me livrar, né, desses pensamentos, mas eu não consigo. E eu entendo de verdade, porque quando eu tentava também, e eu tava passando por isso no meu casamento, eu tentava me livrar desses pensamentos e eu não conseguia. Mas eu não conseguia porque ninguém me explicou isso, ninguém me explicou que muitas das reações que eu tinha fazia parte tinha influência do meu pensamento, sabe? Tinha influência e eu não conseguia nem entender
que tipo era esse de pensamento. Para mim, aquele pensamento fazia parte de mim e aquele pensamento era o que estava de fato acontecendo. Não era uma interpretação que eu estava dando. Então, se você não está conseguindo, eu entendo isso. Eu sei que se você não sabe essas coisas, parece ser difícil. Só que quando você consegue entender, aí sim você consegue perceber e aprender como dominar esse tipo de pensamento. Quando você consegue ter a consciência de que esses pensamentos que você tem são uma interpretação e não a realidade de fato, aí sim você consegue perceber que você consegue dominar, certo? E isso, inclusive, é uma coisa que eu trabalho muito dentro do Elo no Lar, que é o treinamento de relacionamento que eu tenho. Nesse treinamento, eu percebo que as alunas elas têm essa barreira muito forte de influência de pensamentos negativos. E aí a gente ataca de todas as frentes esse problema para a gente conseguir acelerar o resultado. Certo? Então agora, quero que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora, porque aqui vem o ouro de como você consegue fazer com que esses pensamentos aí sejam eliminados. Vamos lá, só vou tomar uma aguinha aqui. Faz sentido tudo que eu tô falando? Comenta aí pra mim. Enquanto eu tomo uma água aqui. Cadê? Esse chat tá muito parado. Quero ouvir vocês falando aí. Falando comigo sobre isso. Vamos lá, então eu vou falar pra vocês sobre o jeito errado de tentar acabar com esses pensamentos aí negativos, desculpa. Esse pensamento negativo, quando você tenta só eliminar esse pensamento, você acaba não tendo resultado. Por quê? Suponhamos que você conseguiu identificar ali sua categoria de pensamento dominante quando você pensa no relacionamento. Você conseguiu identificar e você tenta eliminar. Então, por exemplo, você percebeu que está tendo esse viés de interpretação negativa, você bloqueia. Só que só bloquear não ajuda. Por quê? Porque você já ouviu falar, né? Mente vazia, oficina do diabo, não é mesmo? Então, quando você tenta só, descobriu ali, percebeu o pensamento, tenta só eliminar e deixa a sua cabeça vazia, o que pode acontecer? Pode ser que aquele específico pensamento, ele não volte, mas você pode ter a presença aí, voltando, de um outro pensamento, talvez até de uma outra categoria, porque, você lembra, né, o diabinho, ele tá aqui te falando um monte de besteira, e você tá ouvindo. Se você cala a sua voz dele, ele vai esperar um pouquinho e ele vai te falar uma outra coisa. Então, quando você só tenta bloquear, quando você só tenta eliminar, você acaba não conseguindo, você acaba tendo outros pensamentos. Pode falar pra mim aí, se isso já não aconteceu com você. Você tenta bloquear aí um pensamento, você fala, não vou pensar mais nisso. E aí você deixa sua cabeça vazia, de repente vem um outro pensamento. Você fala, meu Deus. Comentaram aqui, né? O perfil Li Souza. Eu não consigo tirar da minha cabeça. Tudo tá muito doloroso. É isso. Então, é isso. Às vezes, o que acontece? Quando a gente tem um fato que traz muita dor, que traz muita mágoa, esse fato, ele acaba acontecendo uma vez só. Só que dentro da nossa cabeça, a gente acaba repetindo esse fato 1000 vezes. Então, uma situação que era para ser uma e que era para você resolver da melhor maneira possível, ela acaba se tornando 1001, porque todas as vezes você acaba revivendo o mesmo problema. Você acaba revivendo aquela situação, aquele acontecimento que te magoou. Então, você acaba se magoando não só uma vez, você acaba se magoando todas as vezes que você permite que esse pensamento volte. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é o pensamento e o que é realidade. Então, para o seu cérebro, aquilo tá acontecendo de novo, entendeu? Por isso que a gente tem que se empenhar em se livrar desses pensamentos. Então, esse é o jeito errado, eu falei para vocês, não adianta só tentar eliminar. Então, qual que é o jeito certo? O que vocês precisam fazer é, assim que percebeu o pensamento negativo,
fazer uma substituição de pensamentos aí dentro. Fazer uma substituição por pensamentos positivos. Fazer uma substituição por ações que você pode ter aí nesse exato momento que veio o pensamento, por ações positivas, que te tragam uma satisfação pessoal. E à medida que você percebe em qual categoria você se enquadra, você consegue trazer situações positivas que sejam opostas a essa categoria, entendeu? Então, por exemplo, se a gente pensar aqui na síndrome de super-herói, na categoria em que você acha que você tem que tudo. Na hora que você perceber que você tá assim, que você acha que você tem que dar conta de tudo sozinha, é o momento de você parar e falar, não, então eu vou fazer algo oposto. Então, se eu tenho essa síndrome e essa tendência a querer cuidar de tudo e de todos, então agora eu vou parar um pouquinho e vou cuidar de mim. Entendeu? Por isso que é importante a gente saber qual tipo de pensamento negativo a gente está tendo. Porque aí sim você consegue fazer uma substituição. É como se você, de fato, calasse a voz do diabinho e conseguisse deixar o seu anjinho falar. Você precisa avaliar aí no seu dia a dia, nos seus pensamentos, ao longo do dia, quem que fala mais na sua cabeça? É o anjinho ou é o diabinho? Se é o diabinho, cala ele, deixa o anjinho falar mais com você. Porque quanto mais você treinar isso, quanto mais você trazer isso para sua realidade, quando você tiver clareza sobre isso, mais você vai dar voz para esse anjinho, certo? E aí, além disso, né, o que você pode fazer? Reveja essas categorias que eu falei para vocês. Essa live ela vai ficar salva. Então, reveja essas categorias. Realmente pense no seu casamento, em qual você está se enquadrando. E não adianta pensar em outras situações. Por exemplo, eu tenho um problema com um colega de trabalho em que eu percebo que eu sou muito extremista. Só que com meu marido não. Não, agora a gente está tratando e a gente está se preparando para o evento do casamento restaurado. Então, quando você pensa no evento, você tem que pensar em que pensamentos negativos estão atrapalhando o seu casamento. Esse é o momento para isso. Então, identifique essas categorias e coloque no papel. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, mas traga nesse papel exemplos reais do que já aconteceu com você, do que já aconteceu no seu casamento. E por que é importante você fazer isso e isso vai te ajudar? Porque quando você tira esses pensamentos da sua cabeça e você consegue trazer ele para o papel, é como se você desse forma para aquilo. E tudo que a gente traz para a luz, tudo que a gente consegue trazer do oculto, a gente consegue resolver mais fácil. Então faça esse exercício, coloque no papel quais comportamentos que você tem e melhor, coloque ali, quando esses pensamentos vierem, quais atitudes positivas para substituir esse pensamento você pode fazer. Porque aí você já tem isso pronto. Na hora que esse pensamento vier, você fala, não, peraí, vou fazer isso aqui. Eu vou, vou sair, vou esparecer, vou cuidar um pouco de mim, vou fazer minha unha, se a sua síndrome for a do super-herói. E aí você faz isso com cada uma delas. E quando você estiver fazendo isso, se você precisar de uma ajuda, qualquer coisa, eu sempre deixo na minha caixinha de perguntas lá aberta. Todos os dias eu abro caixinha de pergunta lá. Vai me perguntando. Olha, Carol, eu percebi, por exemplo, que eu tenho aqui a visão de túnel. Como que eu posso fazer para criar situações positivas? Coloca essa pergunta lá para mim, eu vou te ajudar nisso. Pode deixar, mas você precisa fazer esse exercício, sabe? Por mais que você trave um pouquinho, manda lá que eu te ajudo sabe? Dar um empurrãozinho, dar um tranco para você continuar, para você fazer esse exercício, certo? Então, gente, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio, você precisa se livrar desse obstáculo, porque esse obstáculo tá te impedindo de recuperar o seu casamento. Esse obstáculo tá te atrapalhando e ele tá te fazendo ter interpretações que, se você tivesse com uma mente mais tranquila, você ia conseguir. Imagina você conseguir conversar com seu marido com uma mente em paz, livre desse monte de sentimento aí ruim que são causados por esses pensamentos. Imagina você conseguir resolver uma desavença ou entrar num acordo de algo que você sempre quis com seu marido, livre desses pensamentos negativos. Imagina você conseguindo fazer isso.
Então, se livrando desse obstáculo e com tudo que eu vou te ensinar lá no evento Casamento Restaurado, eu tenho certeza que você consegue fazer isso, você consegue fazer com que esse futuro aí que você tá imaginando pro casamento de vocês se torne realidade. Então, se você ainda não se inscreveu nesse evento, se inscreva, o link tá na bio e eu te espero lá nesse evento gratuito no dia 9 de novembro, às 9 horas da noite, tá bom? É isso, obrigada, um bom dia para vocês, um bom final de semana e a gente continua na semana que vem com mais temas muito interessantes e importantes para que você consiga recuperar o seu casamento, tá certo? Tchau, tchau!